Na verdade, a partir de amanhã, né, quarta-feira, o aeroporto está sendo administrado temporariamente pelo DR, né, que é um órgão ligado ao governo do estado, até que a nova licitação seja concluída para contratar a empresa que ficará responsável pela gestão do terminal. Essa medida atende a uma recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, porque antes do DR assumir essa operação, o aeroporto Santa Magalhães estava funcionando sob a administração da empresa Dix, e um problema técnico atrasou o cronograma de pagamento à empresa. No entanto, o contrato já está sendo encerrado, está sendo quitado, o cronograma de operação do aeroporto está mantido, ou seja, a previsão de voos comerciais semanais deve ocorrer em até 90 dias, né, final do mês de outubro, e a previsão que é justamente o prazo da previsão de conclusão da exigência feita pela ANAC, né, pela Agência Nacional de Aviação Civil, para a instalação de uma cerca de segurança no aeroporto. O aeroporto já foi testado, né, ele foi aprovado desde o dia 12 deste mês. O voo experimental que a Companhia Azul fez foi considerado um sucesso por todos que participaram, né? E o aeroporto precisou ser qualificado, todos nós sabemos, para receber aviões desse porte. Então o governo investiu 8 milhões de reais na pista de pouso e decolagem, está com balizamento noturno, né? Tudo devidamente instalado, com terminal também de passageiros, tudo atendendo às exigências da aviação civil. Nós fomos contemplados aí com a instalação da primeira estação meteorológica de superfície automática. Então, o equipamento de ponta, né, que utiliza todas as técnicas modernas. Então, eu tenho certeza de que nós estamos prontos para promover aquilo que a gente se planejou, que é o desenvolvimento regional. Todos nós sabemos que faltava a Pernambuco, diante dos dois extremos, Recife de um lado e Petrolina de outro, um aeroporto que pudesse ficar no meio do caminho e oferecer à população condições de ir e vir também pela via aérea. Então isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de todo o sertão pernambucano, isso vai atrair investimento, vai atrair turistas, vai atrair realmente um desenvolvimento econômico muito bom. Então a gente tem uma expectativa muito positiva, apostamos nisso e temos certeza de que todo esse esforço que foi feito por todos nós do governo de Pernambuco vai ser importante para o desenvolvimento de Serra Talhada e de toda a região do Pajeú, todo o sertão pernambucano, diante da possibilidade de voos comerciais operando aí toda semana nesse novo aeroporto de Serra Talhada. Bom dia, governador Paulo Câmara, aqui quem fala é Francis Maia, prazer conversar com o senhor mais uma vez. Governador, esses dias uma polêmica muito grande tem cercado o seu governo. Tudo por conta da Fundarp, que contratou um espetáculo para se apresentar na FIG, o Festival de Inverno de Garanhuns, e que de lá para cá tem ganho grandes proporções, ao ponto até da oposição está imputando ao senhor a culpa desse espetáculo que gerou toda a polêmica Jesus, Rainha dos Céus, onde um travesti interpreta Jesus. E por conta disso, outras polêmicas já surgiram. A cantora Daniela Mercury já fez um pronunciamento. Um outro cantor de menos expressão que se apresentou também já repercutiu, causou grande polêmica essa semana por conta de declarações de que Jesus seria travesti, e isso está causando muita polêmica ao ponto, repito, até da oposição está imputando essa culpa, dizendo que isso tudo só aconteceu com sua permissão, que o senhor não teve impulso para proibir e também não deveria nem ter deixado a Fundarp contratar esse espetáculo. Isso com certeza já chegou até o senhor, e eu gostaria que o amigo dissesse para a Serra Talhada e região como é que o seu governo está encarando essa polêmica. Mas deixa eu explicar. Primeiro, tão logo essa polêmica surgiu desse espetáculo, nós cancelamos a contratação desse espetáculo. Esse espetáculo ocorreu sem o apoio do governo de Pernambuco. Até porque o Festival de Inverno de Garanhuns, ele tem uma tradição muito grande, são quase 30 anos de espetáculo, do espetáculo, né, do festival. E é um festival que envolve cultura, envolve cinema, teatro, dança, poesia, movimenta a economia de Garanhuns e toda a região, leva muitos turistas. E é um festival para unir, é um festival para trazer harmonia e paz. Infelizmente ocorreram esses fatos com dois artistas que a gente não concorda, pelo contrário, eles foram contratados para fazer show, não para criar polêmica, nem distribuir ódio e preconceito diante do que aconteceu. Nós somos contrários a isso, estamos verificando todas as medidas necessárias. Agora,
A oposição faz o jogo dela, a oposição quer se beneficiar de picuinha, de coisas pequenas diante de tudo que a gente está fazendo. A oposição está muito preocupada diante do que nós estamos fazendo por Pernambuco, melhorando Pernambuco. Ela tem uma consciência de que apoiaram o governo Temer e apoiam o governo Temer, e isso a população de Pernambuco não quer, e estão buscando de todas as formas querer fazer com que o governo de Pernambuco seja prejudicado. Nós não alimentamos o ódio, pelo contrário, nós vamos continuar a investir em cultura e vamos tomar as providências para que fatos como esse não ocorram, que são lamentáveis, a gente não aceita. Agora não podemos querer fazer de um grande festival como é o Festival de Inverno de Garanhuns, que teve um sucesso tão grande de público, que teve tanta gente se divertindo, por fatos isolados queiram ser alimentados por essa oposição. Ela devia estar preocupada com o Brasil que elas ajudaram a fundar quando apoiaram de maneira decisiva esse presidente Temer, que tem feito tão mal ao Brasil. Governador Paulo Câmara, bom dia, prazer falar com o senhor, sou Giovanni Sá, aqui também representando o site Farol de Notícias, e eu ia pegar o gancho também propositivo, também de Serra Talhada, também de região, que ontem nós postamos no Farol, governador, fotos da terraplanagem do Hospital Geral do Sertão, que foi concluída a obra, nós colocamos fotos ontem no Farol e ela tem uma aura positiva, mas ao mesmo tempo tem uma expectativa com relação ao prazo que o senhor chegou a anunciar bem lá atrás, numa visita que teve em Serra Talhada, com relação a que essa obra poderia estar praticamente pronta no final deste ano ainda. Nós conversamos com o deputado Sebastião Oliveira, que nos atualizou em alguma coisa do ponto de vista de terraplanagem, mas eu queria saber do senhor que o senhor nos atualizasse com relação ao Hospital Geral do Sertão, que foi uma das promessas de campanha do senhor ainda na eleição passada. E o senhor acha que vai estar pronto alguma coisa aí para o final do ano? Bom, Giovanni, o hospital, como você bem falou, o serviço de terraplanagem ele foi executado realmente em toda a área já foi finalizado, né? A gente está agora fazendo a terraplanagem nas ruas de acesso ao local e a parte de fundação, drenagem, de águas fluviais, serviços preliminares de construção já foi iniciado, né? Então, que representa exatamente o início das obras do Hospital Geral do Sertão. Isso aconteceu no mês de junho. A parte física, né, de levantamento das estruturas, a licitação já está sendo finalizada, ou seja, a gente já publicou a classificação das empresas participantes, né, para a construção dessa etapa, né? Temos um orçamento aí previsto perto de 50 milhões e a previsão de homologação da licitação é agora no mês de agosto. Então a gente vai ter já obra aí no final de agosto, começo de setembro, obra física, e de um hospital que vai servir a todo o sertão, que vai servir com certeza a melhoria da saúde, porque ele também faltava, né? A gente estava com grandes centros de hospitais em várias regiões de Pernambuco, mas tinha um sertão ali, o meio do sertão, Serra Talhada e região, que não tem um centro de referência de alta complexidade como a que nós vamos disponibilizar com o Hospital Geral do Sertão. Então, o prazo até dezembro realmente ficou apertado, mas a gente tem uma expectativa de concluir esse hospital em 8 meses. Então, se começar com o nosso planejamento agora no final de agosto, começo de setembro, a gente tem possibilidade aí até o primeiro quadrimestre de 2019, tá com essa obra devidamente finalizada e entregue à população de Serra Talhada e região. Estamos falando ao vivo com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para todo o Pajeú, pela Vila Bela FM de Serra Talhada e também a Gazeta FM de São José do Egito. Governador, a questão da violência tem preocupado a população de todo o país, inclusive também aqui o estado de Pernambuco. Mas alguns números, inclusive da segurança pública, estão apontando para uma queda considerável. O que está sendo feito pelo governo para a obtenção desse resultado? Bom, realmente, se nós formos observar a questão da violência no país, a gente está vendo que é um grande problema hoje nacional. E aqui em Pernambuco a gente tem buscado, desde o ano passado, diante do aumento da violência no nosso estado, que é fruto muito claramente, Cacá, da questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas, né? Se entra com droga e com arma com muita facilidade nesse país, as fronteiras estão abertas, os estados estão se virando da forma que podem para evitar que o mal chegue às pessoas. Então aqui a gente teve que fazer um grande investimento, porque não temos ajuda, o governo federal não tem uma política nacional para essa questão da segurança. Fizemos o maior investimento da história, foram 300 milhões de reais investidos, só de homens policiais novos nós contratamos 4.500 policiais, 2.800 da Polícia Militar, 1.200 da Polícia Civil e da Polícia Científica, bombeiros militares
criamos várias estruturas novas, com batalhões especializados no interior, tanto em Caruaru como em Petrolina. Criamos o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais, adquirimos viaturas, adquirimos motos. Estamos realmente buscando trabalhar cada vez mais para diminuir a violência no nosso estado. Os resultados estão acontecendo em 2018, nos 6 primeiros meses desse ano, e estamos entrando no 7º agora. Os casos de homicídio estão reduzindo em todo o estado. Serra Talhada teve uma redução perto de 20%, no caso de homicídios, e no caso de furtos e assaltos, perto de 30%. Então isso mostra que o nosso trabalho está dando certo. Nenhum estado está diminuindo violência, a gente está diminuindo esse ano de maneira muito consistente aqui em Pernambuco. Vamos finalizar o ano com números muito próximos do melhor momento do Pacto pela Vida. Já estamos com reduções em várias cidades, tem cidades inclusive que estão sem homicídios há vários meses. Isso mostra claramente que a gente está trabalhando, olhando e fazendo o que precisa ser feito. Nós fizemos um reforço em todas as regiões, né? O policiamento ostensivo, inclusive aí em Serra Talhada e na região do Pajeú, ele foi justamente reforçado, né? Com novos profissionais, com novas viaturas. Então eu tenho certeza que diante do que a gente fez, você tem uma ideia do que foi o esforço hoje. Todas as delegacias de Pernambuco estão com delegados, com pelo menos 6 agentes, com escrivão e com pessoal da Polícia Científica. Então tudo isso vai estar fazendo a diferença. As investigações estão mais rápidas, nós estamos prendendo muita gente, principalmente homicidas, né? Pessoas que estavam matando, prendendo pessoas que atuam no tráfico, e vamos continuar a olhar de maneira muito responsável, com muito pé no chão, porque a segurança é um trabalho diário, do dia a dia. As quadrilhas estão cada vez mais reforçadas de armas, estão buscando avançar nessa questão de assalto a banco, de explosão de caixas eletrônicos. Tudo isso a gente está com um reforço muito grande, com várias operações em andamento, já prendemos mais de 30 quadrilhas. Então tudo isso nos anima, porque a gente está realmente conseguindo os resultados que Pernambuco merece, e a gente tem certeza que vamos dar cada vez mais segurança ao nosso povo. Governador Paulo Câmara, é inegável o volume de recursos do seu governo em Serra Talhada. Muitos analisam que o senhor é o governador que mais tem investido aqui em Serra Talhada. O senhor tem investido na questão das estradas, recentemente inaugurou Bernardo Vieira. O senhor tem investido em recursos hídricos, o senhor anunciou o Hospital Geral do Sertão, que já começa a sair do papel. O senhor já está cuidando da inauguração do Corpo de Bombeiros, o prédio próprio. E é justamente em relação a isso que eu quero lhe provocar. Se o seu governo já tem um prazo de entrega do Corpo de Bombeiros aqui em Serra Talhada, ele fazer uma reivindicação. Faz algum tempo, governador, que a nossa cadeia pública ela está desativada. Houve uma rebelião por aqui, a cadeia ficou completamente destruída e os presos aqui de Serra Talhada estão sendo transferidos para Salgueiro ou Arco Verde. E isso tem colocado as famílias numa situação muito difícil, que precisam visitar os seus entes queridos. Está um sofrimento muito grande por aqui com essa cadeia desativada. Então eu gostaria de saber do senhor se tem um prazo já definido para o seu governo inaugurar o prédio próprio do Corpo de Bombeiros, e o que é que o amigo pode dizer para a Serra Talhada em relação à recuperação da nossa cadeia pública municipal, que as famílias estão sofrendo por aqui, governador Paulo Câmara. Bom, a gente está, na verdade, fazendo os investimentos necessários, evidentemente priorizando aquilo que é mais importante e urgente. Por isso que a gente fez tanta obra de água diante da seca, né, que chegou 7 anos de seca. Fizemos tantas obras que estamos fazendo na área de saúde, saneamento, segurança, na educação, sem dúvida, que hoje é a melhor do Brasil. E atrás de recursos. Na verdade, nós tivemos um prejuízo muito grande diante da falta de apoio do governo federal ao nosso estado. As nossas operações de crédito, que era uma realidade nos últimos anos, o governo Temer não deixou. Nós tivemos que entrar na justiça e agora estamos buscando justamente destravar isso. Então a gente tem certeza de que tão logo passe esse período de crise, a gente vai poder também avançar em outras áreas. O sistema de ressocialização é uma das nossas prioridades, tanto é que nós estamos construindo complexos enormes como Itaquitinga, que já tem uma parte pronta, Araçoiaba, 2.500 novas vagas, e já há uma autorização por parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para olhar essa questão das cadeias públicas. Algumas
já estão sendo reformadas. Eu vou falar com o secretário Pedro Eurico justamente para ver o que está faltando para a gente recuperar a cadeia pública de Serra Talhada, até pela importância dessa cidade, ter realmente a garantia de poder as pessoas que precisem estar presas, estarem presas também nos locais mais perto, evita inclusive deslocamento e até melhora a segurança das cidades. Em relação aos bombeiros, eu vou também checar a data exata. A gente tem entregue muitos corpos de bombeiros, já entregamos Carpina, Arco Verde está perto, está pronto, entregamos Pesqueira, e eu acredito que no segundo semestre isso já esteja pronto, mas eu vou me comprometer com vocês a verificar exatamente como anda essa obra, para que a gente possa dar a data exata para os ouvintes aí de Serra Talhada. Governador, eu também corroboro com o pensamento do meu companheiro de bancada com relação aos investimentos do governo do estado, da sua gestão aqui na cidade, tem sido muito prodigioso, mas assim, quando a gente, aqui e acolá, a gente tem observado que o prefeito Luciano Duque, que é do PT, aqui e acolá ele tem reclamado que há verbas travadas do FEM, que o governo do estado não tem liberado, e eu cito como exemplo um terminal de passageiros que está aqui no centro da cidade, que por várias vezes secretários e o próprio prefeito anunciou que não inaugurou ainda porque tem uma verba, me parece, de R$90 mil, se não me engano, que está travada, que o governo não libera. Aqui e acolá, quando o prefeito trava alguma obra, ele começa a colocar, olha, estamos esperando a contrapartida do Estado. Como é que está essa relação? Tem orçamento atrasado mesmo, empancado do FEM com Serra Talhada? Veja, a gente tem trabalhado com todos os municípios. Eu tenho várias vezes aí em Serra Talhada, o prefeito Luciano Duque nunca me relatou esses fatos. Se tivesse me relatado, eu já teria verificado se houve alguma questão, ou se realmente pode ser alguma pendência do município para com o Estado. Eu vou verificar isso. O que eu sei é que a gente tem investido muito em Serra Talhada, seja com obras do FEM, quantas ruas já foram asfaltadas aí com recursos do FEM, que foi liberado pelo governo do Estado. É importante também o prefeito dizer quais foram as obras do FEM que ele já fez e dar o crédito necessário ao governo de Pernambuco, como nós sempre damos o crédito quando as obras não são nossas. Então, eu tenho a certeza da minha responsabilidade, do meu tratamento igualitário a todos os municípios. A gente não tem preconceito nenhum, pelo contrário, é só ver tudo que a gente está fazendo por Serra Talhada, tendo um prefeito de oposição, e eu estou à disposição do prefeito Luciano Duque. A hora que ele quiser pode me ligar, pode vir aqui a Pernambuco, quando eu estiver aí pode fazer essas sessões. Eu não tenho nenhum ofício do prefeito reclamando nenhum tipo de atraso por parte do governo de Pernambuco em relação a qualquer tipo de ação. Governador, uma informação que me chega agora aqui também é que o prédio da Faculdade de Medicina já está com mais de 90% pronto e prestes a ser inaugurado também. Inclusive já está até com um elevador. É mais uma obra do seu governo aqui em Serra Talhada. Agora, se me permite, para falar um pouquinho sobre sucessão, o senhor já tem uma convenção marcada para a semana que vem, no próximo dia 5, e ainda não está com sua chapa definida. E aí é uma grande perspectiva com relação quem vai compor a majoritária como candidato a vice, né? De senador já está quase definido, mas a questão da vice ainda não. E nós temos um partido que é aliado do seu governo desde a primeira hora, que é o Partido da República, o PR, que tem hoje um deputado federal, tem 2 deputados estaduais, 19 prefeitos e 200 vereadores. Além da lealdade que esse partido sempre teve ao seu governo, e é um partido forte no sertão. E muitos dizem que seria interessante para o seu governo, para a sua próxima reeleição, compor com alguém do interior. Aí eu lhe pergunto, não tem chance do PR compor a sua majoritária? O PR não pode aparecer na majoritária com a candidatura a vice? Isso vai ser decidido mais para frente? O senhor já descarta logo? O que é que me diz com relação a isso? Bom, a gente tem uma frente ampla, uma frente com muitos partidos. A Frente Popular tem essa característica de agregar. E estamos agora na reta final, evidentemente tem algumas indefinições ainda, mas nós estamos conversando com todos os partidos. Ontem, inclusive, eu tive uma longa reunião com o presidente do PR, nosso amigo Sebastião Oliveira, sobre isso, sobre exatamente o futuro de Pernambuco. Ele está muito disposto a nos ajudar, como sempre nos ajudou, e a gente vai, até o final da semana, continuar as tratativas com todos os partidos, e a gente quer fazer uma chapa que una, que agregue, que dê realmente que todos se sintam representados nessa chapa. Então, é uma discussão que vai ocorrer ao longo dessa semana, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir compor de maneira que todos se sintam devidamente enquadrados dentro dessa nova forma que a gente tem
de buscar melhorar Pernambuco, e eu tenho certeza que o PR vai ser um grande parceiro, como já tem sido, né? Me ajudou muito nos anos que eu como governador, a partir tanto do secretário Sebastião Oliveira e agora o secretário Antônio Júnior, e ajudou Eduardo também nos 8 anos que foi governador. Então é uma parceria que vem dando certo em favor de Pernambuco e com certeza vai continuar. Agora, essa questão de definição de chapa, como eu falei, vai ser ao longo dessa semana e com a participação de todos os partidos na discussão, para que a gente encontre nomes realmente que sejam nomes que unam a todos. Governador, voltando a falar aqui do nosso sertão, a água é um produto cada vez mais escasso aqui em nossa região, né? Aliás, em todo o Nordeste. Temos também um caso, por exemplo, do Agreste, que tem enfrentado também essa situação, inclusive várias cidades em situação de emergência. O que o seu governo tem feito para amenizar e mesmo acabar com o racionamento aqui na nossa região? Bom, nós enfrentamos 7 anos de seca. E esse ano deu uma chuva que melhorou, mas nós não conseguimos em um ano recuperar 7 anos de seca. Por isso que desde 2015 a gente tem feito tanto investimento de água, né? Foram investidos mais de R$1 bilhão em obras e ações de água, e seguiremos realizando novos investimentos para que Pernambuco tenha a condição de conviver cada vez mais e com mais estruturados quando houver períodos de estiagem. Em Serra Talhada, o sistema de abastecimento de água da cidade tem como fonte hídrica a barragem de Cachoeira, somado ao reforço da adutora do Pajeú. Então a gente está agora com a condição de captar água do Rio São Francisco. A adutora do Pajeú amenizou os efeitos da seca, né? Garante uma segurança hídrica no sertão pernambucano, mas a gente vai continuar investindo em novos sistemas, em novas ligações, porque tem que chegar a água na casa de toda a população de Pernambuco. Essa obra estruturadora da adutora do Pajeú já teve a primeira etapa inaugurada, né? E assinada a ordem de serviço para a segunda fase. Ela hoje é executada pelo DENOX, né, que é um órgão federal, atende vários municípios, e a gente tem feito as obras complementares, né? Em Flores instalamos uma estação de tratamento de água móvel, para citar um exemplo, que melhorou também a condição. Em Gazeira, o município pertinho daí, a gente emitiu ordem de serviço também para implantar sistema de abastecimento de água em Santa Rosa, que é um distrito que tem muita gente que mora lá. E a gente tem obra para concluir até o final do ano. Em São José do Egito, eu tive também recentemente, agora no mês de maio, inauguramos o sistema de abastecimento de água do distrito de Riacho do Meio. Então, estamos vendo os grandes investimentos, né, que precisam ser feitos, mas também estamos fazendo muita ação nos distritos para levar água tanto nas cidades como na zona rural. Então, essas são apenas algumas intervenções que nós fizemos da região, mas que com certeza melhorou a condição hídrica e está Pernambuco mais preparado para enfrentar períodos de estiagem. Eu tenho certeza de que todos esses investimentos em água e também em saneamento, que é fundamental e importante para as cidades, a gente tem como nosso plano maior, porque cidades precisam estar cada vez mais preparadas e com melhor qualidade de vida para o povo, e água é sinônimo de qualidade de vida e isso não pode faltar de maneira nenhuma. Governador, eu vou voltar à pauta eleições, porque essa é uma semana também para dar oportunidade até para o senhor se defender. No último sábado, eu tenho um programa chamado Farol de Notícias aqui na Vila Bela FM, e eu entrevistei o deputado Daniel Coelho, e ele fez duras críticas ao senhor, inclusive rotulando o senhor como fala frouxa, rotulando o senhor como que ele não tivesse o poder de governar o estado, que tem pessoas ao seu lado que governam pelo senhor. E aqui na imprensa está repercutindo essa semana uma fala do deputado Júlio Cavalcante, que lá em Carnaíba lhe rotulou também de Pinóquio. Então me parece que a oposição já levantou o meão, o cacete já está comendo no centro. Eu queria saber como é que o senhor vai enfrentar essa disputa aí, que me parece que estão partindo para o tudo ou nada, né? Estão desesperados, né? A nossa oposição, que tem essa parceria com o governo Temer, que eles tanto defendem aí, e estão querendo de maneira nenhuma rotular nosso governo. Eu não vou ficar respondendo a deputado que não comanda nada, nunca tem experiência nenhuma administrativa, e outros aí que eu nem conheço direito, não tem proposta, que estão no parlamento e nunca ajudaram o Pernambuco. Eu vou mostrar ao longo da campanha nosso trabalho. Pernambuco hoje tem a melhor educação pública do Brasil, isso aconteceu no nosso governo. Pernambuco está enfrentando a maior crise do país com muita ação, com muito trabalho, sem deixar o Estado desequilibrar como os outros desequilibraram. Nós estamos investindo em água, como nós estamos investindo agora, mais de R$1 bilhão. Nós fizemos tantos investimentos para interiorizar o desenvolvimento, como estamos fazendo
aí em Serra Talhada, estamos construindo hospital, como estamos fazendo também aí. Nós estamos muito cientes do nosso papel, da nossa forma de governar. Nós temos a capacidade cada vez maior de avançar, porque a gente tem gestão, a gente sabe fazer. E a gente não baixa a cabeça para o governo federal, a gente não vai atrás de migalhas, a gente trabalha de maneira muito responsável para o Pernambuco, a gente não aceita a forma que esse governo tem sido administrado pelo presidente Temer, e a oposição defende o presidente Temer. Todos os ministros do presidente Temer estão na nossa oposição, então não há por que eu ficar debatendo com pessoas inexpressivas do nosso estado que nunca ajudaram o Pernambuco. Eu vou continuar trabalhando para o Pernambuco, mostrando minhas ações administrativas, e esse é o meu foco. Eu não vou cair nesse jogo pequeno, nesse jogo baixo, nesse jogo menor que a oposição quer fazer. A oposição devia se preocupar com o Brasil, porque ele ajudou o Brasil a afundar através desse apoio ao governo Temer. Então esses que eles deviam se preocupar, porque Pernambuco só não foi, também só não afundou porque teve um governador responsável e um governo muito sério que está fazendo Pernambuco sair dessa crise de maneira de cabeça erguida. Governador, é fato que o senhor tem investido na segurança pública, principalmente aqui em Serra Talhada. Não faz muito tempo que 16 policiais chegaram para reforçar o 14º BPM. Não é um número que gostaríamos, mas já é um número. O senhor também equipou aqui o nosso 14º Batalhão com motos, né? O pessoal fazendo motopatrulhamento também, e o 14º BPM está aparecendo no estado em destaque, reduzindo CVLIs, reduzindo roubos, reduzindo muitas coisas. Mas tem comunidades distantes que carecem de policiamento, que padecem, que sofrem, e quando o senhor esteve lá em Varzinha para inaugurar aquela importante obra das alças de Varzinha, o senhor recebeu um abaixo-assinado dos moradores lá daquela localidade, cobrando a volta do posto policial, porque Varzinha hoje é um distrito que tem um comércio muito pujante, fica às margens da BR-232, e depois que o posto policial saiu de lá, as pessoas estão preocupadas que tem aumentado o número de assaltos, o número de delitos por lá. Eu gostaria de saber do senhor a possibilidade do amigo fazer gestão com o seu secretário de Defesa Social para tentar reativar o posto policial de lá, para levar mais segurança àquela comunidade. Nós já sabemos que tem a patrulha rural, que já faz rondas pelas comunidades rurais, mas especificamente Varzinha está clamando hoje pela volta do posto policial. Varzinha toda está ouvindo a gente agora. O que é que o senhor tem a dizer a ela? Bom, essa demanda já me foi apresentada, a gente já levou isso para a Secretaria de Defesa Social. Eu vou cobrar, inclusive, o retorno disso. Nós estamos um trabalho incansável, realmente, de oferecer segurança nas cidades e na zona rural. A droga chegou na zona rural, o tráfico de drogas, isso que tem feito a violência aumentar. Como eu falei anteriormente, a droga entra muito fácil nesse Brasil, não tem proteção nenhuma das fronteiras, e a gente tem que cuidar dentro do nosso estado com todo o esforço que nós estamos fazendo, né? Nós contratamos 4.500 novos policiais justamente para reforçar todas as unidades das nossas polícias. Isso foi feito. Evidentemente não deu para completar todas as áreas, mas tanto é que nós estamos autorizando agora concursos anuais, são 500 vagas, né? Já tem um concurso em andamento de 500 vagas para ajudar justamente a reforçar esses pontos que estejam mais desprotegidos. Eu comprei 700 motos justamente também para dar velocidade e atuação na zona rural, porque a moto tem muito mais facilidade de chegar e de sair dessas áreas. Então isso tudo está dentro do nosso planejamento, e eu vou ver junto à Secretaria de Segurança e Defesa Social como está o planejamento para a gente reforçar aí esse pleito que há em Serra Talhada, no distrito de Varzinha. Todos os atores estão fazendo convenções nesse final de semana, e eu pergunto ao senhor sobre essa expectativa, né? Tá uma coisa que vem se arrastando, parece uma novela mexicana, essa relação do PT e do PSB. O senhor ainda tem esperança ainda de ter o PT ao seu lado ainda daqui para domingo? Veja, a gente está na expectativa. Temos ainda essa semana, evidentemente o PT não se definiu. Tem uma parte do PT que quer uma aliança conosco, tem uma parte que quer candidatura própria. A gente tem que respeitar essas discussões internas de cada partido, e vamos aguardar até domingo. Domingo tem a nossa convenção, vai ter a apresentação da nossa chapa, e a gente está muito confiante que vamos chegar com muita coisa para mostrar, com muita unidade e, acima de tudo, querendo um Pernambuco que continue indo para frente. Pernambuco não pode voltar a andar para trás, e principalmente não pode ter um olhar e uma política que não seja voltada para aqueles mais precisam, porque essa política que não olha para o povo mais pobre, que não olha para regiões menos desenvolvidas,
principalmente que o presidente Temer tem feito no Brasil, isso está fazendo muito mal ao nosso povo e a gente não pode admitir que isso volte atrás. Governador, apesar da crise que o Brasil enfrenta, a sua gestão tem recebido prêmios importantes, principalmente na área de educação. Mas já começa a enfrentar algumas dificuldades financeiras também, porque aqui e acolá aparecem servidores insatisfeitos. Aqui mesmo nós temos informações que vigilantes de uma empresa terceirizada do OSPAN, da 11ª GERES, estariam em greve, entre outras categorias que também estão pressionando porque não estão recebendo salários. O senhor sempre se destacou a nível de Brasil como governador que mantinha as finanças equilibradas. O que é que está acontecendo que nesses dias tem aparecido tanto, as pessoas cobrando, fornecedores? A gente teve a informação também que pipeiros da região do Araripe estariam para fazer um protesto também. O que é que está acontecendo que essas finanças que sempre foram destaques a nível de Brasil já não estão mais tão coesas como eram antes? Continua coesa, equilibrado, o Estado está cumprindo seus compromissos, isso pode ocorrer de maneira pontual em um ou outro canto, mas não há de maneira nenhuma atraso no pagamento de salários de terceirizados em hipótese nenhuma. Eu vou checar exatamente essas informações que vocês estão dando e vou dar as orientações, porque não tem por que estar atrasado. Às vezes é uma questão contratual, às vezes é a própria empresa que recebe não repassa para os servidores. A gente tem que ver caso a caso, eu vou me propor a ver isso, porque a prioridade do nosso governo é justamente o equilíbrio das contas, porque é com o equilíbrio das contas que a gente consegue fazer as ações chegarem ao povo. Governador, com relação a esses números, a nossa economia, os esforços que o governo do estado tem feito também nesse momento difícil de crise, e o senhor também tem criticado bastante o governo Temer, né? E aí, diante desta realidade, o estado tem feito todo esse esforço sem ajuda do governo federal? Veja, temos ajuda pequena, mas o governo federal, ele não honra os compromissos da forma que deveria honrar. Nós estamos com a adutora do Agreste, que é uma grande obra estruturadora para levar água para todo o Agreste pernambucano, sem receber R$1 em 2018. Nossas operações de crédito foram todas impedidas de serem recebidas, mesmo com a justiça dando liminar. O governo está realmente retaliando Pernambuco por sua posição independente e por ter o fato da nossa oposição ter muita influência no governo federal, até porque foram atores, junto com o governo Temer, da forma que o Brasil foi administrado nos últimos anos. Então a gente tem buscado trabalhar com a nossa gestão, fazendo o que precisa ser feito. Pernambuco tem grandes resultados justamente porque criou um modelo de gestão que faz as coisas acontecerem e chegar ao povo. É só ver a educação, que nós fizemos em 10 anos. Em 2007, Pernambuco era um dos piores estados do Brasil na educação, hoje tem a melhor educação pública do Brasil. Então, a gente sabe fazer, mesmo nas dificuldades, a gente não vai baixar a cabeça, principalmente para um governo ilegítimo, um governo que discrimina as regiões mais pobres e que persegue. Então, a gente tem que ter muita maturidade também para fazer as coisas acontecerem da forma que a gente está fazendo e trabalhar. Eu estou trabalhando muito para melhorar Pernambuco e vou continuar a fazer isso. Governador, eu sei que o senhor ainda está naquela coligação, na fase de preparação de propostas de plano de governo, mas o seu principal opositor, o seu opositor Armando Monteiro, ele já vem já alinhando um discurso e fez isso em Santa Cruz da Baixa Verde recentemente, no sentido da duplicação da 232 de Arco Verde para Serra Talhada. Ele já colocou isso no bojo do discurso dele. Eu queria saber se o senhor, se nesse nova gestão, num virtual segundo governo, no possível segundo governo, caso o senhor seja reeleito, se o senhor tem planos e projetos para a BR-232 com relação à duplicação até Serra Talhada? Sim, lógico. Isso, inclusive, foi anunciado pela presidente Dilma, ainda quando o senador Armando era ministro, e nunca saiu do papel. Evidentemente que tem que ter priorização e o governo federal tem que olhar exatamente o que precisa ser feito. Evidentemente que nós vamos vamos reivindicar de maneira muito clara essa obra, porque ela é fundamental dentro do eixo de desenvolvimento de Pernambuco. Todos nós sabemos que a 232 precisa ser duplicada até Serra Talhada, até pela importância que hoje Serra Talhada tem no contexto econômico de Pernambuco. Governador, a gente vai encerrar, que sabemos que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, sabemos os seus compromissos que são vários, precisa cuidar de Pernambuco, mas antes que o senhor se despeça, eu já lhe provoco e agradecendo por sua participação, por essa disponibilidade de estar com a gente, mas com relação a essa questão de palanque que tem golpista, palanque que não tem golpista, o PSB soltou aquela nota com relação ao palanque de Armando, o palanque de Armando também soltou uma nota dizendo, olha, golpista por golpista, do lado do PSB também tem, porque o PSB votou
votou a favor do impeachment de Dilma, o governador Paulo Câmara liberou secretário para ir votar para Michel Temer ficar. Quer dizer, esse jogo está empatado em 0-0. O senhor também acha? Veja, a gente teve sempre uma posição muito clara. Efetivamente, o PSB apoiou o impeachment da presidente Dilma, mas apoiou e reivindicava também naquele momento que novas eleições, nem Dilma nem Temer. Felizmente, o Temer ficou. De imediato, o PSB não quis cargo no governo Temer. Quem quis cargo no governo Temer foram deputados do PSB que saíram já do PSB justamente porque não tiveram nenhum respaldo do partido. São pessoas que votaram a favor da reforma trabalhista, que nós fomos contra, votaram a favor de teto de gasto, que nós fomos contra, queriam aprovar a reforma da Previdência, que nós éramos contra, queriam vender o Rio São Francisco, que nós éramos contra. Então, é só olhar o histórico das nossas ações do PSB para saber que nós sempre fomos muito coerentes com o que a gente pensa, e a gente quer um Brasil diferente, a gente quer um Brasil melhor, um Brasil que avance, um Brasil que possa voltar a ter igualdade social, combater injustiças, como foi na época do presidente Lula. Então tudo isso é o que a gente vai discutir nas eleições, mas eu tenho consciência muito tranquila em relação ao nosso papel, ao nosso governo, um governo sério, um governo que administra com muito zelo os recursos públicos, e a nossa oposição que não tem o que mostrar, essa é a verdade, não tem o que mostrar, tem um palanque que se esconde do que eles representam, que representam o governo Temer, foram ministros, o senador Armando apoiou a reforma trabalhista, é uma pessoa que não tem experiência administrativa e quer administrar Pernambuco, e Pernambuco sabe que momentos como o que passou o Brasil, se não tivesse competência na gestão, se não tivesse pessoas experientes no serviço público, eu tenho 25 anos no serviço público, Pernambuco estaria acontecendo em Pernambuco, que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma consciência muito tranquila do nosso trabalho, e mais principalmente do que a gente precisa fazer ainda por Pernambuco. Então eu estou muito determinado, motivado, com o apoio de muita gente, para continuar a melhorar Pernambuco.